Olá, gente. Olá, todo mundo. Professor Décios, professor de História. Vamos começar uma discussão sobre Roma Antiga? Hoje a gente vai ver a primeira parte do conteúdo, já enfatizando que numa discussão a respeito da Roma Antiga, a ênfase da aula estará sobre os conceitos de cidadania e das lutas sociais que envolveram toda a história de Roma nos muitos conflitos entre plebeus e patrícios. Já adianto também que caso você queira baixar os slides de aula, escaneie aqui o QR Code para obter esses slides. Esse QR Code vai te encaminhar ao blog Enem Cultura Pop, onde você encontrará os slides em formato de infográfico, podendo acompanhar a aula com tranquilidade, sem maiores preocupações com a anotação. Vamos ter sequência? Esse conteúdo ele vai ser visto em algumas partes, por questão didática e de tamanho do vídeo. Inicialmente, a gente vai falar da lenda da fundação da cidade. Lenda essa que remete à amamentação das crianças, Rômulo e Remo, pela loba. Isso teria ocorrido por volta do século VIII antes de Cristo. Toda a narrativa que conhecemos sobre a formação de Roma, nós devemos ela ao poeta Virgílio e ao historiador Tito Livio. Os dois, tanto Tito Livio quanto o poeta Virgílio, são do século I a.C., e os dois estavam lá, no século I a.C., construindo uma história, uma narrativa, um mito de fundação para a cidade de Roma, que teria ocorrido em meados do século VIII a.C. Muito bem. Segundo a tradição, a origem da cidade de Roma é marcada pela lenda da loba, que amamentou os gêmeos Remo e Rômulo. Os gêmeos seriam filhos da princesa Rhea Sílvia, de uma cidade chamada Alba Longa. Rhea Sílvia teria sido concebida pelo deus Marte, da guerra. Percebam, toda essa narrativa ela tem características de um mito. Porque lá no século I a.C., nem Tito Livio, nem o poeta Virgílio tinham, de verdade, elementos históricos para falar sobre a fundação da cidade. Ora, quando os homens não têm a ciência e a história ao seu lado, eles, muitas vezes, criam mitos para dar racionalidade à sua própria existência, não é? Aqui é mais um exemplo disso. Muito bem. Rhea Sílvia, ela era uma virgem vestal. Traduzindo, uma vestal era uma mulher que, na Roma Antiga, deveria viver para os deuses, para o culto dos deuses. E vivendo para o culto dos deuses, ela não poderia jamais ter relações sexuais. Rhea Sílvia, então, sendo uma vestal, ela não poderia ter filhos. Ocorre que ela os teve porque foi concebida por Marte. Mas isso levou a um tirano chamado Amúlio, um tirano da cidade de Alba Longa, a ameaçar Rhea Sílvia e a dar a ordem pela morte dos gêmeos Remo e Rômulo. Rhea Sílvia, então, sob a pressão do tirano Amúlio, abandonou suas crianças num cesto, nas margens do rio Tibre. O rio Tibre levou as crianças rio abaixo até que as crianças pararam em um ponto do rio e foram encontradas, segundo a tradição, por uma loba, tendo sido amamentadas por essa loba. Até que as crianças fossem encontradas por um casal de pastores, que depois foi quem de fato criou aqueles meninos até a sua idade adulta. Muito bem. Aliás, os historiadores levantam alguns questionamentos que são curiosos e relevantes sobre essa narrativa. A palavra lupa era a palavra latina para loba e coloquialmente designava uma prostituta. Inclusive, a palavra lupanário era o termo padrão para bordel. Há um levantamento, portanto, um questionamento que coloca se as crianças teriam sido de fato criadas por uma prostituta e não por uma loba, e talvez Tito Livio, lá no século I a.C., a exemplo do poeta Virgílio, teria construído a narrativa a partir de uma loba, mas na verdade numa tradução inadequada para a palavra lupa. Ou então, adaptaram por conveniência, porque imaginem vocês uma cidade que venha a nascer
a partir da criação de crianças por uma prostituta, pensando em termos do comportamento social a respeito desse tipo de profissão, a gente sabe o quanto isso é delicado e talvez isso explique o porquê da tradução para loba. Muito bem. Então fica o questionamento, um bondoso pastor encontrou as crianças e os levou aos seus cuidados. Seria Lupa a esposa do pastor? Nunca vamos saber de fato. O fato é que Rômulo e Remo, quando já adultos, eles entraram em um conflito mortal. Rômulo escolheu o Monte Palatino para dar início à formação da cidade. Remo discordou e, em uma briga fratricida, foi morto pelo irmão Rômulo, que, então, fundou a cidade no chamado Monte Palatino. Muito bem. Aqui nessa narrativa nós temos algo que diz muito sobre a cultura da República Romana, do Império Romano, da cidade eterna que então nascia em 753 a.C. pela força e pela ação de Rômulo. O que nos diz a narrativa? Que será uma cidade violenta e conquistadora. Ela já nasce assim. Rômulo, ao cometer um crime fratricida contra Remo, ele já demonstra uma personalidade política, guerreira e imperialista. Imagine você que quando essa narrativa nasceu pelas mãos de Virgílio e Tito Livio no século I a.C., Roma já era senhora do continente europeu, senhora do mar Mediterrâneo, já dominava o norte da África. Ora, era natural então que se criasse um mito de origem que fosse coerente com o perfil imperialista, guerreiro e militarista da Cidade Eterna. Agora vejam, deixando a mitologia de lado, o que a arqueologia, a historiografia conhece sobre o surgimento de Roma? Localizem Roma aqui na Península Itálica, por favor. Vejam na legenda as muitas tribos, os muitos povos que passaram pela Península Itálica por volta do século 8 a.C., se destacando os etruscos especialmente, ao norte da península, que são considerados os grandes responsáveis pela formação de Roma, mas não apenas os etruscos, como também os sabinos, úmbrios, vênetos, os gregos ao sul. Vamos entender que no mundo antigo, os povos gregos não se limitaram aqui à região da Península Balcânica, a região do que hoje chamamos de Sicília, e o sul aqui da bota da Península Itálica também foi habitada pelos gregos antigos. Logo, vocês observam que uma mistura de povos e tribos vai levar à formação da Itália, da região da Itália como hoje a conhecemos, e à formação de Roma em particular. Ok? Não é razoável que falemos em Itália para o século 8 a.C. O país Itália, tal como o concebemos hoje, ele nasceu apenas no século XIX, no seu final. Então, remeter a essa região como sendo o país Itália é, de forma historiográfica, um erro de anacronismo. Não é adequado historicamente. Podemos falar em Península Itálica e formação da cidade de Roma naquela península. Vamos ter sequência, então. Aqui temos uma pintura do rapto das Sabinas. É um episódio também de aspecto mitológico. Os sabinos eram um povo vizinho à cidade de Roma. O episódio é muito importante e interessante e teria ocorrido pela ação do primeiro rei de Roma. Rômulo teria convocado o povo sabino para uma visita à cidade de Roma, uma festa, uma confraternização, mas quando os sabinos chegaram à cidade de Roma, eles tiveram suas mulheres sequestradas. Por que isso? Porque Roma foi fundada especialmente por homens de diversas origens e uma cidade muito masculina que carecia de mulheres para seu crescimento e para sua formação. Os romanos, então, enganaram os sabinos, os expulsaram violentamente daquela festa, aspas, confraternização, sequestrando suas mulheres. E os romanos, a partir de então, à força submeteram aquelas mulheres, dando origem à cidade. Ora,
O que essa lenda sobre o rapto das Sabinas nos diz? Coloca as mulheres em lugar de submissão. A história, toda essa narrativa da forma como as mulheres foram ali tratadas, mostra o imperialismo, a vocação violenta, conquistadora dos romanos, e coloca as mulheres em lugar de submissão. E mais, diz o historiador antigo Tito Livio, a respeito do episódio mitológico do rapto das Sabinas, que as próprias mulheres posteriormente teria apaziguado as relações entre os sabinos e os romanos. Porque uma questão se levanta. Os sabinos tiveram suas mulheres sequestradas e foram expulsos da cidade. Ora, vocês acham que eles voltariam ou não para a cidade de Roma para buscarem suas mulheres de volta? Claro que buscaram, mas diz a narrativa mitológica que as próprias mulheres apaziguaram as relações entre os homens e, não desejando ver seus antigos pais sabinos mortos pelos romanos, teriam elas mesmas admitido ficarem sob o domínio dos romanos. Assim, a narrativa nos diz sobre mulheres submissas e mais, nos diz sobre mulheres que admitiram tal submissão. De tal modo que a narrativa criada no século I a.C. para falar sobre o nascimento de Roma aponta para uma política que colocará as mulheres afastadas do papel central da política. Elas não terão, por exemplo, o direito de votar, jamais poderão ser senadoras e quiseram isso, admitiram isso, segundo a narrativa mitológica, desde o rapto das Sabinas. Muito conveniente para o sistema patriarcal que marcou a cultura romana criar uma narrativa como a do rapto das Sabinas, colocando as mulheres como tendo sido coniventes com sua condição submissa. Muito bem. Roma, então, nasce pela ação e força de Rômulo, a partir da morte de seu irmão Remo, em 753 a.C. Assim, os historiadores passam a falar e fazer uma divisão didática para organizar o conteúdo e os argumentos, dividem a história de Roma em 3 partes. A parte da monarquia. Rômulo foi o primeiro rei em 753 a.C., e essa monarquia vai existir até 509 a.C., quando, em 509, um patrício, um nobre, um homem de origem nobre da cidade de Roma, um patrício chamado Brutus, teria feito uma revolução, uma revolta, junto com essa nobreza patrícia, e instaurado um regime republicano, derrubando, lá em 509 a.C., o então rei Tarquínio, instaurando uma república que vai se estender por quase 500 anos até 27 a.C. Já no século I a.C., essa república entrará em uma crise gravíssima, levando à instauração de um império, no ano 27 AC, por Otávio Augusto, que vai instaurar o império naquele ano, 27 a.C., império esse que vai se estender até 476 depois de Cristo, quando tivermos a queda do Império Romano do Oriente. Terminada a primeira parte, agora vamos cuidar da segunda parte, que virá em outro vídeo, para que essa primeira parte não fique muito extensa. Nos falamos no próximo vídeo.